Pessoal, a próxima questão é uma questão bem interessante que fala de misturas. Guardem ela, que é uma questão muito legal. Envolve algumas ideias interessantes sobre o referencial que você está comparando na hora de determinar quanto uma quantidade é dentro de uma proporção. Olha aqui, ó. A questão é bem bolada e bem interessante. Ela fala o seguinte, que uma jarra contém uma mistura de suco e água na proporção 1:3. E outra jarra contém uma mistura de suco e água na proporção de 1:5. Olha o que ele está dizendo. Lembra da expressão para? Para é comparar o primeiro com o segundo, tá certo? Então eu estou comparando suco, que é o primeiro, com água, que é o segundo. A gente poderia escrever assim, ó. Suco está para a água na proporção de 1, em que 1 está para 3, na primeira mistura. Na segunda seria o quê? Suco está para a água. Vou colocar aqui embaixo. Suco está para a água na proporção de 1:5. Observe o seguinte, pessoal, que a questão ela vai querer o seguinte, misturando partes iguais dos conteúdos das jarras, obtemos uma mistura de suco com água na proporção de uma mistura de suco com água na proporção de. Vai continuar misturando suco e água, só que ele quer na proporção de. O detalhe, pessoal, dessa questão, dessas questões de mistura, é que ele está pedindo a proporção não é, da situação inicial, mas a proporção com base na mistura. E você não tem essa informação, como é que elas estão relacionadas dentro da mistura. Você tem a questão que te deu a proporção entre uma grandeza e outra. E ela está te levando a pensar na mistura. Tá certo? Então, o primeiro passo é decidir como essas grandezas estão relacionadas, estão em relação à mistura, junto as duas misturas e veja como é que uma vai estar em relação à outra na mistura. Olha comigo, ó. Eu tenho aqui, ó, que na primeira mistura, na mistura 1, eu tenho suco e água na proporção de 1:3. Então, eu tenho uma parte de suco e 3 de água. Isso quer dizer, pessoal, que no total eu tenho, por exemplo, vou imaginar que eu vou dividir isso aqui. Já que eu vou fazer, eu vou pegar um referencial que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4 quadrinhos. Em 4 partes. Por que é que eu estou utilizando esse referencial? Porque a questão fala, uma parte dessa aqui, ó, é de suco. As outras vão ser de água. Então eu posso pensar assim, ó, suco, água, água, água. Se você notar bem, eu tenho aí uma parte de suco para 4 de água. Em relação à minha mistura, a proporção é assim, ó, uma parte de suco para, para 4 partes de mistura. Da mesma forma, eu posso entender que eu tenho 4 partes de águas, 3 partes de água para 4 partes de mistura. Aqui sim, eu tenho como referencial a mistura. Vamos pensar agora para essa situação aqui, ó, numa proporção de 1:5. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos é aqui. Mantendo a mesma ideia, eu vou ter o quê? Uma parte de suco, certo? Para quantas partes de água? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, faltou um quadradinho, né? Aqui o quadradinho está 5 partes de água. A questão fala isso. Olha que questão legal, bem boladíssima. 1, 2, 3, 4, 5 partes de água. Se eu quero analisar como é que vai ficar a mistura dessas partes, eu vou ter que comparar, né, as relações. Eu tenho uma parte de suco para quantas partes de mistura? 6 partes de mistura. Assim também como eu tenho 5 partes de suco, perdão, de água para 6 partes de mistura. O que foi que nós fizemos? Nós colocamos agora as grandezas em um mesmo referencial, que é a mistura. Por que eu estou fazendo isso? Porque a questão vai decidir juntar essas duas quantidades. Suponha que aqui tivesse 1 litro e aqui tivesse 1 litro também. Ao final, você vai ter uma mistura com 2 litros, eu estou colocando a mesma quantidade. Isso aqui não é o volume, é a quantidade de partes, a proporção, que está mais concentrada, né? Quando você fizer isso, o que vai acontecer? O suco, eu vou entender que vai se misturar com suco e água com água. Vamos ver
Quantas partes de suco eu vou ter? Dividir aqui por partes. Do suco, quantas partes de suco eu vou ter? Você vai ter esse 1/4 de suco mais 1/6 de suco. Eu tirei a fração S sobre M porque são a mesma coisa, né? Eu poderia colocar em evidência, fica só a soma dos números. 1/4 mais 1/6. Como é que a gente faz? Multiplica em cruz, ó, regra de soma de fração. Multiplica assim, multiplica embaixo. 1 vezes 6 é 6. 4 vezes é 4. 4 vezes 6 é 24. 6 mais 4 vai ficar 4. Ou seja, na mistura eu vou ter 10 partes de 24. Aqui eu vou ter quantas partes? Na água. Vou ter que somar 5/6. 3/4 mais 5/6. 3/4 de água mais 5/6 de água. Para somar frações eu uso essa regrinha. Ó. Multiplica cruz, depois multiplica os denominadores. Ó. 3 vezes 6 dá 18. Mais 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Então, você vai ter 38 das 24 partes. Professor, isso aí tá certo? Tá sim, pessoal. Vamos pensar na mistura total. O que é que a gente tem? Ó? Nós temos 10 24avos somado com 38 24avos. Como os denominadores são iguais, eu tenho que 10 mais 38 dá 48 e dividido por 24 vai dar 2. De fato, eu tenho 2 litros, ó, 1 e 1. Tá bom? Agora pense em relação à mistura. Em relação à mistura, eu tenho a seguinte relação. Ó. Eu tenho 10 partes de suco. Lembra que isso aqui, ó, 10 sobre 5, isso aqui é suco sobre a mistura. Isso aqui é água sobre a mistura. Eu juntei aqui ó, as partes das águas. E foi 3/4 de água em relação à mistura aqui. E 5/6 de água. Eu tenho 10 partes de suco. E quantas partes de... 10 partes de suco para 38 partes de água. Aí, ó. A minha resposta é essa. 10 partes de suco para 38 partes de água. Vamos dar uma olhada do enunciado? 10 partes de suco para 38 partes de água. Nós não temos isso aí, né? Mas temos ali, ó, uma razão equivalente. Eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. Eu vou ter o seguinte, 10 dividido por 2 dá 5. 5 partes de suco para 19 partes de água. Que questão legal, pessoal. Então fica 5 para 19, item C. Essas questões que envolvem mistura, pessoal, elas causam um certo problema, porque o aluno quer comparar as quantidades. Ele falou suco para água, o aluno quer comparar com suco para água com outro, somar. Quando você mistura duas misturas, você tem uma mistura formada pela composição das misturas. As proporções a serem consideradas, as razões a serem consideradas, eram as razões das quantidades em relação à mistura antiga, para eu ver como é que essas quantidades vão se relacionar com a mistura nova, tá bom? Valeu!